Emporium! Merry Christmas, you wonderful old building and loan! Hey! Merry Christmas, Mr. Potter! Happy New Year to you! In jail! Go on home, they're waiting for you! Olá, bem-vindos ao Cinemarden e hoje eu vou falar sobre A Felicidade Não Se Compra. Filme que é o meu favorito. Um filme dirigido em 1946 pelo Frank Capra. Frank Capra, que é de família italiana, da Sicília, que se mudou com a família ainda muito pequeno para os Estados Unidos, e ele que começou a trabalhar com cinema no final da década de 1920. No início dos anos 30, ele passa a trabalhar na Colômbia, e lá ele é responsável pelos filmes que levantam financeiramente a Colômbia, a começar com Aconteceu Naquela Noite, em 1934, que foi o primeiro filme a ganhar aquilo que é considerado os 5 Oscars nobres. O filme ganhou nas categorias de filme, diretor, ator, atriz e roteiro, algo tão raro na história da academia que em todos esses 86 anos de Oscars, só 2 outros filmes conseguiram esse feito, algo muito difícil. E ele fez fama justamente fazendo um tipo de comédia bem otimista e bem ufanista também. Ele sempre acreditou na força do homem comum, aquele cara honesto, trabalhador, na força dele para mudar as coisas, tipo uma andorinha faz mesmo o verão. Costuma ser assim nos filmes do Frank Capra. E ele estabeleceu uma forte amizade nesse primeiro período, principalmente na segunda metade da década de 30, com o ator James Stewart. Chegou a fazer 2 filmes com ele, Do Mundo Nada Se Leva e A Mulher Faz um Homem. E aí, início dos anos 40, os dois vão para a guerra, vão para a Europa, o James Stewart como piloto, oficial da aeronáutica, e ele como documentarista, fazendo filmes e documentários sobre o esforço de guerra americano. Quando a guerra acaba e eles voltam para os Estados Unidos, o Frank Capra tem a ideia de fazer um filme que seja assim para lavar a alma, um filme para cima, um filme que os americanos costumam chamar de feel good movie, aquele tipo de filme que você assiste e se sente bem depois, que te anima. E aí ele tinha lido um conto chamado O Maior dos Presentes, escrito pelo Philip Van Doren Stern, e a partir deste conto ele adaptou e fez o roteiro do que viria a ser A Felicidade Não Se Compra, que no original se chama It's a Wonderful Life, é uma vida maravilhosa. Ele convidou o James Stewart, que ficou encantado com a história, e os dois fizeram esse filme num estúdio que o Frank Capra era um dos sócios, o Liberty, um estúdio que, associado com a Republic da época, que era um grande estúdio, produziu o filme. A expectativa era de que o filme seria o veículo ideal para um período pós-guerra. Só que esse filme fracassou nas bilheterias, não foi bem recebido pela crítica na época, quando ele foi lançado em 1946. A história mostra pra gente a personagem do George Bailey, vivido pelo James Stewart. Ele mora numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos chamada Bedford Falls e desde criança ele sonha em largar aquela cidade e ir embora de lá, como ele próprio diz, tirar fora a poeira que está debaixo do sapato e ganhar o mundo. Ele quer se tornar um grande arquiteto, construir grandes edifícios, construir cidades, construir pontes. Esse é o grande sonho dele e ele desde pequeno se prepara para isso. Quando chega a hora de ele viajar, realizar aquele grande sonho dele, começam a acontecer imprevistos e ele não consegue sair, ele continua por anos e anos e anos e anos naquela cidade. Ele nunca consegue realizar esse sonho dele. E o filme chega num ponto crucial, acontece algo muito sério,
que faz com que o George Bailey se desespere e tente o suicídio. Justamente no momento do suicídio aparece um anjo, o Clarence, e esse anjo termina mostrando para o George Bailey que ele é uma pessoa especial, que ele tem efetivamente uma vida maravilhosa, que a vida dele tocou a vida de todo mundo que mora naquela cidade. Mostra para ele, por conta até de algo que o George Bailey menciona, que ele nem deveria ter nascido, ele mostra para o George Bailey como seria Bedford Falls sem a presença dele. E aí vem um momento de virada muito interessante no filme. Você vê aquela cidade onde ele cresceu, aquela cidade que nós como espectadores acompanhamos desde o começo, como seriam as coisas naquela cidade sem a presença do George Bailey. E ele vendo, confrontando aquela possibilidade, como seria a vida daquela cidade sem ele, ele se dá conta que realmente teve um papel importante naquele lugar. E o filme tem a sua grande virada final. É um filme que, depois que foi lançado, o estúdio, até para recuperar o prejuízo que teve, liberou esse filme pouco tempo depois, no início da década de 50, o filme é de 46, cerca de 4, 5 anos depois, o filme foi liberado para televisão, algo que naquela época foi um tempo muito curto. O filme começou a ser exibido na televisão. E com isso ele encontrou seu público e se tornou o grande clássico de Natal nos Estados Unidos desde então. Já são mais de 60 anos que esse filme é exibido religiosamente todo o período de Natal. Começa o período de ação de graças lá, que é a última semana de novembro, até a semana do Natal. Esse filme, que já caiu no domínio público, ele é reapresentado, reexibido em boa parte dos canais de televisão dos Estados Unidos, e é um filme que motiva, que envolve, que agrega as pessoas nesse período do ano. Muitas famílias se reúnem, a começar pela ceia de ação de graças até a ceia de Natal, vendo A Felicidade Não Se Compra. E é um filme que marcou também muitas gerações de cineastas, são inúmeros os cineastas que têm esse filme como um dos seus favoritos, e é muito comum você ver referências a esse filme em muitas outras obras. Eu vou destacar duas delas que são bem especiais. O De Volta para o Futuro, parte 2, do Robert Zemeckis. Esse é o filme favorito do Robert Zemeckis. Tem uma sequência no De Volta para o Futuro 2 que ele faz uma grande homenagem ao Felicidade Não Se Compra, justamente quando o Marty McFly volta para aquilo que se revela ser o ano de 1985 alternativo, ou seja, mais ou menos Hill Valley sem o Marty McFly. Você tem uma visão dantesca daquela cidade como se ele não existisse, onde o Biff domina tudo. É uma homenagem declarada e apaixonada ao Felicidade Não Se Compra. E um outro filme muito interessante do italiano Ettore Scola, que é justamente sobre uma sala de cinema numa cidade pequena do interior da Itália. O filme se chama Splendor, e a sequência final do filme é uma declaração de amor ao cinema e ao Felicidade Não Se Compra. Ele reproduz dentro da sala do cinema uma das cenas finais deste filme. Por essas e outras, no meu caso em particular, é um filme que eu sempre ouvi falar bastante e nunca consegui assistir. Na cidade que eu morava na época, que eu fiquei sabendo desse filme, Teresina, no Piauí, em nenhuma locadora esse filme tinha disponível para locação. Numa viagem que eu fiz uma vez a Belém, eu fiquei hospedado na casa de uns amigos e eles me convidaram para ir a uma locadora para sugerir alguns filmes para eles locarem. Eu entro na locadora e eu deparo com esse filme lá, um VHS desse filme. E foi a primeira vez que eu vi esse filme numa fita bem mastigada de VHS. Quando eu voltei a Teresina, que tentei revê-lo e não encontrei nenhuma locadora, eu me lembro que até escrevi um texto para um jornal da cidade reclamando disso. Um texto se chamava A Felicidade Não Se Aluga,
porque justamente você não achava esse filme para alocar. Mas é um filme que depois eu consegui comprar, ganhei de presente, e é um filme que eu sempre revejo. Eu não revi tanto quanto o Blade Runner, por exemplo, mas é um filme que eu sempre gosto de rever e é o meu filme favorito por uma série de razões. Sei que não é assim um grande filme na história do cinema, ele não mudou a história do cinema, ele não transformou a história do cinema de maneira alguma, mas é um filme que tem uma carga sentimental e emotiva muito forte e é por isso que ele é não só o meu favorito, como de muita gente que eu conheço. A Felicidade Não Se Compra, de 1946, dirigido pelo Frank Capra, estrelando James Stewart, Donna Reed e também o Lionel Barrymore. Até o próximo Cinemarden. Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Yeah. Hey, what are you doing tonight? I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you...